Bem-vindos a mais um Resoluta Podcast. Eu sou a Pamela Rezende. Hoje eu já tô com a minha canequinha linda. E eu estou com duas convidadas maravilhosas. Hoje a gente mudou o formato. Eu tô aqui com a Keila Barbalho, minha amiga de séculos. E a Polly, né? Minha filha adotiva. Né, Polly? Bem-vinda, Keila. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar com você em qualquer projeto, qualquer coisa. E vamos conversar, né? Vamos, hoje vai ser diferente. Hoje vai ser mais leve do que o normal, vai ser mais engraçado que o normal. Bem-vinda, Polly. O que você é minha? Eu fiquei em dúvida ali como que eu te apresentava. Fala, quem é? O que você é minha? Ué, eu sou sua admiradora. Secreta não, né? Faço parte da sua equipe, né? E sou sua filha adotiva. Assim, todo mundo sabe que eu sempre quis ter uma menina, né? Como eu não tive, não sei se eu vou ter, eu acho que, não sei se eu vou ter, vai que. Mas enquanto isso não acontece, eu adotei a Polly. Pensa na menina manhosa. Olha lá. Se eu chego lá, e ela trabalha comigo, né? Se eu chego no escritório, Keila, e eu não dou um abraço nela, ela já emburra. Ontem ela tava escondendo atrás do computador. Eu falei, sai daí de trás, Poliana. E ela, Poliana, eu quero ver seu olho. E ela lá assim, escondendo. Eu falei, não, menina, eu vou fazer igual faz com o Breno, ó. Super sentimental. Super. Um pouquinho. Hoje vai ser diferente, por quê? A Keila, ela vai se apresentar. Então, se apresenta primeiro, depois eu falo como que vai ser o formato hoje, que a gente vai conectar a história da Keila com a história da Poliana. Vai ser muito massa. Bom, meu nome é Keila, né? Eu sou casada com o Henrique. Que também quero trazer o Henrique aqui, ó. Você vai fazer o Henrique vir para contar a história de amor de vocês dois agora no mês dos namorados. A gente fez 13 anos de casamento essa semana. É um homem maravilhoso, um pai, assim, fantástico. Gente, o Henrique é. Eu sou... Ó, quando eu fechei o seguro de vida do Henrique, eu chorei. De verdade, porque enquanto ele me falava as prioridades da vida dele, quem era o Henrique, o que ele mais queria na vida, e eu fui anotando, e realmente, de verdade, quando deu certo de fechar, eu chorei. Henrique é um cara, nossa... Fora da curva, né? Henrique e Elmer. Fora da curva, vai. E quando a gente casou, assim, a gente pensava, né? Ah, vamos deixar pra ter filho aí lá pros 3 anos de casamento, vamos curtir. E aí passaram esses 3 anos e a gente... Ah, agora vamos ter filho. E aí, Pâmela do céu, 4 anos a gente tentando ter filho e nada. Até que a Lavínia veio. Gravidez maravilhosa, né? Eu fazia faxina, pô. Aquele barrigão, fazia compra, hidroginástica, né? Super saudável. E quando chegou na hora de nascer, a gente tomou um susto muito grande, né? A Lavínia estava em sofrimento fetal, ninguém viu nada, sabe lá Deus quanto tempo ela estava naquela situação. A minha placenta perdeu, né? Bem antes da gravidez terminar, da gestação terminar. Ninguém viu nada, eu não tive sintoma algum. E quando a Lavínia nasceu, ela nasceu numa situação de quase morte mesmo. Eu lembro. Os 3 primeiros dias da Lavínia foram desenganados, né? Ela estava assim... Ninguém me dava notícia de nada, ninguém me dizia se ela ia conseguir ou não. E a gente passou por um processo muito difícil, porque a gente sonha de um jeito e aí, de repente, você é colocada numa história totalmente diferente da que você sonhou. Né? E eu, apesar de um apoio, uma rede maravilhosa, que foram os meus pais, os meus sogros, o meu esposo, eu demorei um pouco para me recuperar daquele susto, daquela frustração do sonho que não aconteceu. Né? Eu não peguei a Lavínia no colo quando ela nasceu, eu não a vi, eles já levaram ela correndo e levaram ela para entubar. E eu fui dormir sem ver minha filha, né? Ela nasceu era perto das 8 horas da noite. E eu fui dormir assim, sem saber se estavam me falando a verdade ou não, né? Uhum. A Lavínia hoje tem 5 anos de idade, ela é um milagre, ela viveu, ela conseguiu, né, passar por um processo de
uma infecção praticamente generalizada, ter chegado a menos de 29 mil plaquetas, né? Ter tido um diagnóstico assim de mesmo desenganada nos 3 primeiros dias, mas ela venceu. Ela viveu. E quando ela estava com 1 ano, a gente teve o diagnóstico de paralisia cerebral. Uhum. Eu lembro, desculpa te cortar aqui, eu lembro quando a Lavínia nasceu, você fez uma lista de transmissão e você ia mandando mensagem pra gente, atualizando como ela estava, pedindo oração. E falando que, por mais o que você falou sobre os 3 primeiros dias, que os médicos desenganaram, você falava o tempo todo, gente, Deus é todo poderoso para mudar qualquer situação. Me ajuda em oração, a Lavínia é linda, ela é nosso sonho realizado. E foi acontecendo, né? E Pamela, vou abrir um parêntese aqui agora, para uma questão que eu descobri, que é fantástica. Escrever cura. Escrever, pôr para fora, cura, de uma forma tão maravilhosa, tão inexplicável. Então, quando eu estava passando pelo processo da Lavínia na UTI, eu entendi, Polly, que se eu escrevesse todos os dias e eu recebesse aquele carinho de volta, aquilo me curava. Porque me perturbava a pergunta. Olha só que interessante. Eu percebi que me perturbava a pergunta, aquela mensagem de: e aí, Keila, conta a novidade, como é que tá? Aquilo me perturbava, me irritava, me deixava desconcertada. Aí eu tive a ideia. Antes falei de assim, perguntar, cara, eu vou escrever todo dia e vou mandar para os chegados, pro meu círculo, né, de amigos. Eu vou todo dia escrever, fazer tipo um boletim, um relatório, porque eu ia na UTI 5 vezes no dia. 3 eram visitas. E as 5 era para ordenha, né, para deixar o leitinho para ela. A Lavínia nasceu onde? A Lavínia nasceu no evangélico. E nessa coisa do escrever cura, Pamela, eu já vou adiantar e vou pular para a questão do livro. O diagnóstico da Lavínia veio com 1 ano e 15 dias. Ela tinha 1 ano e 15 dias. Como que você percebeu que a Lavínia poderia ter algum diagnóstico? Como que foi o desenvolvimento dela? Na verdade, quando tudo aquilo acabou da UTI, eu me curei daquela dor de não ter sido do jeito que eu pensava. Cara, a Lavínia era fantástica. Ela era aquela criança que olhava no fundo do olho, ela aprendeu as coisas muito rápido, ela falou cedo. Então, eu, sinceramente, no meu coração, eu acreditava que não tinha ficado coisa alguma. E o que os médicos falaram no final ali da internação dela, ela teve 12 dias de internação na UTI, foi assim: olha, aparentemente não tem sequela alguma, mas a gente tem que ver o desenvolvimento. Quando ela estava com 8 meses, que era a idade de realmente assim, já está engatinhando, já está tentando ficar em pé e tudo mais, a gente percebeu que ela não ficava, ela não engatinhava. A gente colocou ela na cadeirinha de alimentação, ela caía para o lado e não conseguia voltar. A gente colocava ela no carrinho, ela sempre pendia para um lado só. E apesar de ter todos os movimentos com os braços, as mãos, as pernas, ela não apresentava firmeza no quadril. Não era no pescoço, era no quadril. Minha sobrinha. E aí... Mas a minha irmã não me ouve. Ela vai assistir esse podcast, eu vou mandar para ela. Eu falo: Ludmila, presta atenção, porque a Esther é a coisa mais linda e ela é um sonho realizado da minha irmã. Mas eu tenho vários clientes que contam isso, assim, né? Que observam pequenos detalhes. E eu falo, eu comecei a observar a Esther. Todo mundo falava pra mim e dizia: não, mexe um tá tudo ladinho, normal, tá tudo normal, isso é coisa da sua cabeça. E eu dizia: não, tá normal. Diagnóstico precoce, gente, pelo amor de Deus, diagnóstico precoce salva, muda destino. Porque a Keila vai contar. Depois que ela começou Quando eu percebi, aí eu pedi um encaminhamento para o neuro. E eu só consegui fazer o exame, ela já estava com 10 meses, aí saiu tudo. Eu sei que com 1 ano e 15 dias saiu o resultado. Eu lembro de pegar lá no CRA a pasta e abrir ainda na calçada. Minhas pernas faltaram ali, assim. É como se eu já sabia, mas eu não queria ver. E eu não queria o resultado. Claro, né? gente. E aí, quando eu li aquilo, eu falei assim, cara, como é que isso vai ser agora? E, na verdade, a gente não sabe
Não sabe, a gente não faz ideia. Naquela época que eu abri aquele resultado, eu não fazia ideia do que se tratava. Paralisia cerebral espástica. No hemisfério, não sei o que, na massa branca. Eu falo, eu não fazia ideia do que era isso. E de como seria o tratamento, do que nos esperava. E aí, começamos, de uma noite para o dia, um gasto aí de mais de R$2.000 com terapias. Eu tive que assumir faxina, passar roupa, fazer tudo que antes eu tinha um pouco de ajuda, que não era todos os dias, mas ajuda muito, né? Eu tive que assumir tudo isso porque não cabia no nosso orçamento, mas começamos, né? Hoje, graças a Deus, a Unimed cobre todo o tratamento, a gente conseguiu a muito custo, mas ela cobre, e o que pega aqui é, naquele momento em que eu não sabia o que fazer, e a gente fica assim, como é que minha vida vai voltar? Será que eu vou conseguir de novo ser aquela pessoa de antes, né? E aí, o que eu fiz? Eu falei, eu vou escrever. Vou escrever. Escrever me curou mais uma vez. E eu fui curada, assim, em muitas camadas, sabe? A gente não faz ideia de como uma frustração dessas, né, Polly? Como atinge níveis dentro da gente. Então, assim, por exemplo, chegou a hora de comprar sapatinho. Eu sofria uma coisa. Chegou a hora de entrar na escola, a comparação. Eu sofria lembro. De outro jeito. E eu fui uma pessoa que incentivei muito a Keila colocar a Lavínia na escola. Falava, Keila, coloca a Lavínia, por favor. Coloca a Lavínia. E hoje... O que eu queria formar nela antes dela entrar na escola era ela saber responder. Ela saber dizer, né? E não se achar a estranha, a diferente, a esquisita. Porque as crianças, elas são muito puras. Muito. Então, elas perguntam, por que você tá andando nesse negócio? Por que você não anda ainda? Fala, responde isso. Não é, Polly? Assim, me conta, porque eu já passei por situações com você que eu falei, gente, que menino sem noção, meu Deus do céu, ele não tem mãe não, né? Da pessoa te perguntar, né? Criança tem, né? Não tem filtro. Não tem filtro. Não tem filtro. Como foi sua infância na escola? Só que também isso depende... Gente, eu tenho quase 40 anos, né? Com essa cara de 17. Eu não então sei nós estamos combinando, né? Eu tô com 41. Quase 40. Eu me recuso a falar minha idade, nem pensar. Eu falo, sabe pra quê? O povo me dá moral. Porque se eu não falo, eles vão falar, o que essa menina tá falando aí? Mas assim, eu falo porque é de uma outra época. Então queira ou não, a gente tem que lidar com a realidade. E você não precisa estudar, você lê sobre a história das pessoas com deficiência, elas eram escondidas, elas não eram vistas. Então, assim... como que os pais poderiam naturalizar isso na nossa época, né? Então, assim, as crianças, além de não conviver, não ver, nem os pais tinham instrução. Hoje, eu acredito que seja mais diferente, deveria ser. Né? Mas como foi? Você, criança, essa menina meiga, manhosa, aposto que você ficava no colo das professoras o dia inteiro. Poliana, eu te conheço. Eu te conheço. Me conta, como que era você na escola? Então, tinha muitas perguntas, questão mesmo de socialização, é algo muito complicado, de você se incluir, de você ser aceita no grupo. Então, é um desafio para a criança. E realmente, as professoras me acolheu mais. Sabia. Eu lembro vou até contar um negócio aqui. Tinha uma professora que ela me deu aula na 2ª série, né? E aí, na 3ª série, ela não me deu aula. Eu amava ela, eu amava. Aí você passava o recreio com ela. Não, ela ficava a aula inteira. Não, gente. Eu imagino, a Poliana não deixava a mulher trabalhar. Aquela professora, eu escrevi uma cartinha pra ela. Aí eu levei, ela me deu um beijo e eu fingi que eu desmaiei. Por quê? Só pra ficar no colo dela. Não, tipo assim, tinha tanto amor. Não, Poliana, é sua cara isso até hoje. Na 3ª série. Até hoje eu tenho essa memória. Mas assim, é porque a Ju é outra época. Mas você vê, por exemplo, a Lavínia. A Lavínia, ela te viu e me perguntou, mãe, ela quebrou as pernas?
Aí eu falei, não, filha, ela nasceu sem, Exatamente. sem elas. Ah, E aí eu falei, agora, como que ela faz? Ela tem ajuda da cadeira de roda, Claro. ela se organiza, ela tem os braços, ela tem as mãos, né? E assim, a criança, ela é muito pura, muito sem filtro. E isso uma Lavínia, que tá acostumada a ver, porque ela vai na clínica, ela vê um monte de... A Catherine, ela viu a Catherine também sem os braços e perguntou, mamãe, e ela quebrou os braços? Né? Tipo assim, na cabeça dela, poxa, minha boneca quando fica sem braço é porque quebrou o braço. quebrou o braço. Mas é importante que... Porque sabe o que os pais fazem? Para de perguntar. Como que a criança vai aprender? Como que a gente vai falar de um mundo plural, de um mundo diverso, que tem pessoas com deficiência, se a própria sociedade não transmite isso para as crianças que não têm deficiência? Agora, o Breno, por exemplo. O Breno, eu sempre, desde que ele se entende por gente, eu sempre trabalhei com pessoa com deficiência, né? E ele morria de ciúme. Porque eu ficava assim, ai meu Deus do céu, aqueles neném magotoso, né? Deficiente. E aí, um dia ele falou assim, mãe, por que a senhora tá dando mais atenção pra ele? Eu falei, Breno, ele é especial. Ele falou, eu também sou especial. De verdade. Eu achei tão lindo, porque na cabeça dele... Não era diferente. Mãe, mas por que você tá dando... Não tem nada de especial. Eu também sou especial. Uhum. E o Isaac também. O Isaac tá na mesma vibe. O Isaac senta no colo da Poliana e fala, vamos, tia. Ele te chama de Poli? Tia Poli? Tia Poliana. Tia Poliana, vamos. E ele faz ela andar na cadeira a galeria inteira. Ou então ele corre pra ver quem chega primeiro. Por quem chega primeiro? O que é a questão? Eu sabia que por onde ela vinha andar, as pessoas iam falar assim, o que é isso? Por que você tá andando nesse negócio? Que é o andadorzinho roxo dela, né? E aí, o que eu fiz? O que eu trabalhei nela, na mente, no coraçãozinho dela, antes dela ir pra escola? Filha, isso aí que você falou. As pessoas vão perguntar, não é por maldade. É porque elas não veem muitas. A maioria das pessoas que têm o que você tem, estão sentadas no sofá, assistindo televisão. A maioria das pessoas que têm o que você tem, estão escondidas dentro de casa. E os pais não têm condição, às vezes, de dar um andador desse. E você não, você tá passeando no shopping com a mamãe, você tá andando pra todo lado, você vai nos brinquedos, a mamãe faz questão de você ter essas experiências. As pessoas vão perguntar porque elas não estão acostumadas a ver. E você sempre vai ouvir com gentileza e responder com gentileza. É porque eu preciso ainda, porque eu ainda não tenho equilíbrio. Então eu preciso do andador. E muitas crianças acham que é brinquedo, sabe? O Isaac. Eu quero Lembra? pegar, eu quero brincar. E aí ela fica brava. Ficava brava, mas é uma insegurança, né? E aí eu já expliquei pra ela, filha, é lindo o seu andador, parece um brinquedo de última geração. Então, quando alguém vier pegar, também não é maldade, Lavínia. Aí você, com muita gentileza, vai dizer, eu não posso te emprestar, porque não é brinquedo. Eu Ela já fez preciso isso. dele pra ficar em pé. Ainda. Eu sempre friso um Isso ainda, acontece também com a ainda, cadeira bem de grande. É. Breno ama. Isso também Breno acontece ama. com a Quando ela cadeira de começou a rodas. responder bem, Pauli, isso, eu falei, agora tá na hora de você ir pra escola. Aí eu coloquei ela na escola, ela já tava com 4 anos. E aí eu ando com ela lá dentro, porque é um caminho enorme lá no Couto, né, pra chegar na sala. E muita gente no início perguntava, falava, as crianças, ninguém tinha visto ainda dentro do Couto alguém andando com um andador daquele. Caramba, ela respondia de uma forma tão linda. Só que ninguém podia pegar no andador dela. Uhum. Entendeu? Mas o resto, assim, ela foi assim, natural. Plena. E era isso que eu queria ver nela, essa coisa da consciência do não, eu preciso disso aqui, tudo bem, ainda. Mas aí alguém falava, você não sabe andar? Ela dizia, eu ando. Você não tá vendo que eu tô andando? Uai, que isso? Eu ando no andador. Então, mas isso a gente foi introduzindo nela, né? Aí eu falei, agora tá pronta. Agora vai, minha filha, vai. Vai fazer igual a Poliana, faculdade. Vai pro mundo. Vai pro mundo. Trabalhar. Gente, tem dia que a Poliana tá trabalhando lá, perfeccionista, né? Quer ficar 5 horas com cada cliente, né? E aí, porque ela é psicóloga, a Poliana é formada em psicologia. E aí, tem hora que alguém chega lá na minha mesa e fala, ai, Pamela, ela é muito linda.
Pamela, o sorriso dela é maravilhoso. Que atendimento. Eu não fico falando toda hora, que senão, né? Muito elogio estraga. Muito elogio estraga, né? Um ou outro ainda vai. Mas, gente, de verdade, toda hora alguém chega em mim e fala, ai, meu Deus, ela é muito maravilhosa. Que resiliência da menina acordar todo dia com esse sorrisão. Tem dia que não, né? Tem dia que eu tenho que puxar a orelha. Não, mas nem todo mundo, né? Todo mundo. Normal? Normal. Mas só dela Ainda ter mais esse que a gente é entusiasmo. mulher, né? Aham. Ter o entusiasmo de ter estudado, se formado, mesmo com tantos desafios. E aí a Poliana vira pra mim e fala que quer fazer jornalismo. Uau. É a sua cara. Jornalismo. Eu amo a psicologia. De fato, eu amo mesmo. Hoje eu não atuo, mas Atua? gosto. No escritório você atua. É, Claro. atua, a gente atua todo o tempo, mas assim, Entendi, Não, você não tá na clínica. não tá na clínica. tá na clínica, aquele modelo tradicional de psicologia, de consultório. Por que jornalismo? Porque ao longo da minha vida, eu fui tendo algumas experiências. Sempre fui muito tímida, embora não pareça, né? Algumas pessoas. Mas eu sempre fui muito tímida. E eu corria muito desses desafios, sabe? De, por exemplo, estar aqui hoje. Porque Tá em evidência, né? As primeiras, vamos dizer assim, convites foi pra rádio, né? Rádio você não aparece. Aí eu fui. Aí você é provado, né? Quando você entra na faculdade, você tem que apresentar trabalho. Então a gente vai se desenvolvendo. E eu vi que era muito bom, porque você desenvolve a comunicação. Eu desenvolvi. E você entrega um material que aquilo ali pode mudar a vida da pessoa. Exatamente. E hoje a Poliana, aquela Poliana que não queria aparecer, hoje ela quer vir. Se eu deixar, ela quer estar em todos. Ela não quer trabalhar, não. Eu quero ser a noiva da família. Não, ela quer estar em destaque 24 horas. Eu vi uma entrevista dela, coordenadora do evento. Gente, a Poliana só aproveitou o evento. Essa não foi a fala, colocaram lá. Mas é lindo de ver. Eu costumo dizer que, assim, quando a gente tem consciência, a gente toma consciência do que a gente carrega, a gente não vai ficar se escondendo, né? E na Bíblia diz assim que eu pegar uma lamparina e colocá-la debaixo da mesa, Não faz sentido. não faz sentido. Ela tem que ser colocada no lugar mais alto para que ela ilumine toda a sala. Então, quando eu tomo consciência daquilo que eu carrego, aquilo que aconteceu dentro de mim pode se tornar cura para outra pessoa, né? Eu vou me esconder para quê? Eu sei quem eu sou e eu tô no lugar onde a minha vida pode se derramar, pode emanar muito mais, né, sobre a vida de outro. E aí, hoje eu penso assim, sabe, Poli, quando eu falei assim, vou escrever meu livro. Foram 2 semanas de cura intensa na minha vida, porque a cada coisa que eu escrevi eu sentia até o cheiro. Eu sentia de novo aquelas sensações, eu passei de novo pelos corredores do hospital, sabe? Eu revivi muita coisa. E ao final daquele momento, daquela escrita, eu falei, cara, eu não sabia que eu ainda tinha tantos lugares que precisavam de cura. Depois que eu terminei de escrever, que aí eu falei, será que eu vou publicar isso mesmo? Porque, eu contei, eu rasguei minha alma no livro. Inclusive de dizer do meu arrependimento de ter escolhido a maternidade. Isso é algo que todo mundo meio que... Isso é um pecado falar isso. Né? A maternidade é algo tão divino, é tão gracioso. É maravilhoso, mas naquele momento eu me senti arrependida profundamente de ter escolhido a maternidade. E eu precisava pôr isso pra fora para ser curada. Né? E muita coisa eu escrevi naquele livro, eu coloquei mesmo meus pensamentos, meus sentimentos, mas também a minha vitória, né? A minha superação sobre cada um desses sentimentos. E quando os feedbacks começaram a vir, né, de cura, de experiências assim, Keila, eu me sentia da mesma forma. Como foi bom ler o seu livro. Eu joguei pra fora 30, 40 toneladas que eu tava sentindo nas minhas costas. Eu era tão triste por causa disso, eu não percebia o que podia ser a minha vida. Então, eu fui ouvindo os feedbacks das pessoas, falei, cara,
Que bom que eu escrevi esse livro, que bom que eu joguei ele pra fora, que eu derramei, que eu publiquei. Então, por que eu vou esconder algo? Né? Eu não preciso esconder nada. Eu gosto muito de pensar, quando Jesus voltou, né, ressuscitou, e os discípulos estavam todos lá dentro da sala, com muito medo, porque eles estavam sendo procurados para serem mortos. E eles estavam com medo de uma frustração enorme, tipo assim, poxa, cara, Jesus falou que ia acontecer tal coisa, não aconteceu, foi nada do que ele disse, nós estamos aqui ainda sofrendo o perigo de sermos mortos, todos nós. E aí Jesus entra e fala assim, paz seja convosco. E aí ele pega e mostra as mãos dele, fala assim, ó, olha as minhas feridas, mas isso aqui não me matou, eu tô aqui, né? E a gente às vezes tem a tendência de esconder as nossas feridas, guardar elas no lugarzinho mais escondido ali. E eu gosto muito de entender que Jesus é o meu modelo. Eu vou caminhar nesse modelo. Se ele, que era o cara, não escondeu as feridas dele, porque a ferida dele cura, eu também não vou esconder as minhas. As minhas podem curar alguém, né? Então, desde sempre, assim, eu já sabia um pouco disso, mas quando aconteceu comigo, eu falei, cara, eu preciso de força para jogar isso tudo para fora. E tudo que veio para me matar, eu vou transformar numa super bomba de cura, de vida, de alegria sobre as outras pessoas, né? E aí, isso tem acontecido. A experiência real nasceu desse desejo meu de curar mulheres, porque a cada sentada que a gente dá com uma mulher, a gente escuta como elas vivem num luto sem fim por causa disso ou daquilo outro. E a Experiência Real tem sido esse projeto, né? Experiência Real é um projeto que eu amo. Participo com a Keila desde o primeiro dia que ela falou, Pamela, pelo amor de Deus, eu não consigo dormir. Minha cabeça não para. Eu falei, bem-vinda. Bem-vinda, é assim que eu vivo. E ela falou, eu tô com muita ideia, eu preciso conversar com você. Eu falei, vambora, vamos conversar. E ela me falou, eu falei, tô dentro. No primeiro foi lindo, maravilhoso, perfeito. No segundo eu não pude participar porque eu tive um problema pessoal. Eu tava em São Paulo fazendo um curso e não consegui chegar a tempo, porque depois eu vou te contar. Tive um probleminha com o Isaac. Mas foi melhor do que o primeiro. E tudo com propósito. Com propósito de mudar vidas mesmo, de ser bênção, de transformar, de unir, de fazer isso. De não assim, tá, como que você tá vivendo? Luto? Não, ninguém morreu. A Juliana da Casa Joana me falou isso num podcast. Eu falei assim, Juliana, a gente tem que respeitar o luto das pessoas, tem um tempo. Ela falou, não, eu não tive luto, minha filha não morreu. Eu falei, uau, a gente tem que falar isso. Porque realmente... É o luto do que não foi perfeito, né? Aquela coisa assim... Então não é um luto, é um... É aquela momento. Frustração terrível. E esse projeto está crescendo, né, Keila? Experiência Real. A Experiência Real vai se tornar uma imersão também, vai se tornar um curso. Já patenteou? Por enquanto é um evento que a gente está organizando essa patente aí. Agora, uma coisa importante, Pamela, e assim, eu acredito que essa é uma vivência da Poli também. Foi lindo o primeiro. Foi fantástico. A grande sacada da vida é você entender quem você é. Porque muito do que... Às vezes, a gente nasceu, nascemos, estamos vivas, somos. E ao longo dessa vida nós vamos ter experiências. E a gente não faz ideia de quais serão. A gente não pode controlá-las. A gente não tem poder para definir, né, muita coisa. Isso é fantástico, o que você falou agora. Eu estava pensando nessa noite. O quanto quem é controlador, uma pessoa controladora, sofre. E é um falso controle. Claro, né? É um falso Ou controle. seja, não dormiu, né, Poliana? Tava pensando, não parou. A cabeça não parou. Dormi, eu tava pensando essa noite. Meditando. Não, meditando. Eu dormi. E algo profundo. Mas é verdade. Eu sou muito assim. Eu sou muito conversadeira, gente. Mas eu sou muito mais observadora. É até uma revelação que eu converso muito, mas eu vejo muita coisa. De pessoas, feeling, de ver as pessoas,
Mas eu sou mais, assim, de observar. E eu vejo tanto que essa questão de controle gente, não existe. É desgastante. E ela não existe. E quando você tenta, principalmente quando é controlar a situação, controlar as pessoas, não tem como. Se você quer controlar, você não deixa que as coisas aconteçam. Dê um exemplo. As pessoas sejam quem Dê um elas... exemplo, assim, de desafio, de controle, fala. Não, eu falo no relacionamento. Relacionamento mesmo com as pessoas que estão à sua volta. Se você controla a pessoa 100%, tudo que ela faz, você nunca vai saber quem ela é de verdade. Isso eu aprendi, sabe? E vem com a maturidade, vem com você observar, você testar as coisas e deixar de testar. E eu acho que isso é muito importante para as pessoas saberem, porque você precisa ter um equilíbrio. Porque se você não é 100% controlador, você vai saber quem realmente a pessoa é, o quanto ela é genuína, se ela merece estar ali perto de você. Por exemplo, você se vê numa situação, eu tô grávida, eu quero ter filho, resolvi, tudo bem, é uma decisão sua. Eu fiquei 4 anos sem conseguir, eu posso controlar isso? Não, quem gera a vida é Deus. Agora nasceu, nossa, vai ser lindo, preparei as lembrancinhas, nada de visita. 4 meses enclausurada dentro de casa, a Lavínia não tinha peso. Ela vai ter que tomar vacinas que só daqui a 4 meses ela vai ter peso para tomar. Você não pode sair de casa, não pode receber visita. Pensa. Poliana, era 4 meses, assim, Pamela, que eu fiquei dentro da minha casa, chorando todos os dias. Eu não conseguia me alegrar no prazer de ter sido mãe. Eu só sofria o fato de não ter sido do jeito que eu quis. Eu pegava a Lavínia pra dar banho, aquele trenzinho pequenininho, magrinho, parecia um esqueletinho. Eu chorava toda vez e meu pai olhava pra mim, meu pai e minha mãe falavam assim, minha filha, calma, ela vai ganhar peso, ela vai crescer, ela vai ficar bem. Hoje, a minha filha é magrinha ainda, porque, né, eu sou pequena. Meu sonho, baby, meu sonho. E eu vejo tudo, né, nisso a mão de Deus, porque em muitos momentos ela pede colo, ela cansa. E hoje, assim, eu olho pra tudo que a gente viveu, tudo que a gente... em tudo que a gente se movimentou, que é o que eu queria dizer, né? A grande sacada da vida. A Keila, antes da Lavínia, antes do Henrique, a Keila estava desenhada, a Keila estava definida. Eu nasci, eu tô aqui. As experiências que eu vivi, eu não posso controlar. Mas elas também não podem mudar quem eu sou. Elas podem acrescentar, elas podem agregar, trazer conhecimento, maturidade, mas elas não definem quem eu sou. Porque se eu deixar que elas definem quem eu sou, eu vou ser sempre amarga, eu vou ser dolorida, eu vou ser uma pessoa que não acredita na felicidade. Por que comigo foi diferente? Por que não foi do jeito que foi com o fulano ou com o Beltrano? E aí, é aí que eu vejo que tá o grande pulo, sabe? A questão essa coisa de ser feliz que todo mundo quer. Nem é responsabilidade de ninguém, é só sua. A responsabilidade de ser feliz é só minha. Não interessa as experiências que elas vão acontecer na minha vida. Pode ser que amanhã eu tenha um grande susto. A gente não pode controlar isso, né? E um dia aconteceu um negócio na escola que eu trabalhava. Tinha uma menina que orava com a gente sempre antes da gente dar aula. E aí um dia ela pegou e falou assim, gente, eu tô tendo uma revelação. E ela era muito usada por Deus, e todo mundo, quando ela abria a boca, todo mundo já, tipo assim, não, é aquela pessoa da autoridade. É uma viuvez, Deus tá me mostrando uma viuvez. Cara, no outro dia, eu cheguei, minhas colegas estavam com a olheira aqui, ó. Todo mundo preocupado. Todo mundo preocupado, será que sou eu? Será que sou eu? Uma tristeza, aquele clima obscuro. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Ué, você não ficou preocupada não com a palavra de ontem? Eu falei, não. Será que você tem certeza que não é você? Eu falei, não. Você falou, o Henrique tem MetLife. Não sei se sou eu, mas assim, se o Henrique se for, porque a morte é algo... Gente, brincadeira. A morte é algo inerente, a qualquer momento, pode ir, né?
A estatística é 100%. Ó, eu vi um post, eu Cara. morri de rir. A estatística é 100%, não tem margem de erro. 100% das pessoas que estão vivas vão morrer. Não tem margem de erro. E a vida não é pra sempre, ninguém é eterno, né? Nesse sentido, assim, Aham. Aí eu falei pra elas assim, gente, peraí, para tudo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, muito séria. O Henrique é meu esposo, eu amo com toda a minha alma, assim. Se ele morrer, eu vou sofrer demais da conta, mas eu não vou parar de viver, não. Eu sei direitinho os sonhos que eu tenho, a vontade que eu tenho de fazer as coisas. Eu vou exatamente para esse lugar. Se o Henrique morrer, Deus me livre. Se meu marido morrer, mas se ele morrer, eu sei direitinho quem que a Keila é, quem que a Keila gosta. Porque eu não estou emocionalmente dependente do Henrique. Eu sou completa, eu sou inteira para abençoar o Henrique. Transbordar. Para transbordar na vida dele. E do mesmo jeito ele na minha. Então, o grande erro das pessoas é, não, mas quando eu casar, aí eu vou ser feliz. Uhum. Quando eu tiver filho, aí eu vou ser feliz. Ou quando eu encontrar tal coisa, aí sim, aí minha vida vai estar completa. Cara, ó, se você não tá completa agora, Nunca vai estar. você nunca vai estar. Porque as pessoas são falhas. A responsabilidade da sua felicidade não é de ninguém, é só sua. E eu temo te dizer que não tem jeito de encontrar isso se não for em Deus. Porque essa plenitude de você falar assim, cara, eu não preciso de um casamento, eu não preciso da maternidade, eu não preciso de um curso, de um título ou de dinheiro pra falar assim, agora eu tô completa. Não. Porque isso tudo pode se ir da noite pro dia. E aí, você se acaba? Eu posso acordar e não ter mais dinheiro, não ter marido, não ter filho, tudo ter se acabado. Porque nada é pra sempre, né? E eu, quem eu sou? Então, a grande sacada da vida é você saber quem você é, do que você gosta. E, ó, se movimentar, né? Se movimentar. Aconteceu uma tragédia na minha vida. Eu vou continuar me movimentando. Uhum. Eu vou me movimentar. Eu vou escrever livro, eu vou fazer programas, eu vou fazer podcast, eu vou conhecer pessoas, vou fazer um evento para mulheres, eu vou usar toda essa luz aqui para transbordar sobre alguém. Não é o que aconteceu com você, é o que você fez com o que aconteceu. Isso aí. Né? Eu estava falando com a Jéssica. Eu tenho clientes, isso é verdade, a Poliana sabe, que tiveram um estresse emocional, um acontecimento, aconteceu isso e a pessoa, a partir dali, ela desenvolveu uma doença psicossomática. Porque ela não soube perdoar, porque ela não soube entender que aquela realidade ali, ela faz o que ela quer daquilo, ou ela vai viver amarga o resto da vida, ou então ela vai transformar aquilo em bênção. Então, tem toda a razão que você falou. É uma escolha, né? Escolha. Eu sei que às vezes você não consegue fazer sozinho, cara, procura ajuda. Uhum. Anda com gente que tá voando. Na verdade, a gente não vai conseguir fazer sozinho. Mas assim, E não fica parado, vai atrás de alguém que ajude. não, sim, mas é também um processo, né? As histórias, as pessoas, elas têm personalidades, características diferentes, suportes diferentes. Então, assim, o objetivo é sempre esse, se movimentar, não deixar com que o que aconteceu te transforme, a sua essência te transformar, vai transformar, porque a gente agregar, vai evoluir, né? mas que isso possa agregar, você possa obter um aprendizado disso e aplicar em algum momento na sua vida. Mas lembrando que respeite seu processo, se respeite, não se compare. Sim. Tenha gentileza pela sua história. Tenha gentileza pela sua história. E porque se você se comparar... Toda comparação é injusta. Eu acredito que Toda, o e tempo qualquer. do sofrimento ele é necessário. Aham. Ele é necessário, chora. Mas tem que ter prazo pra terminar. Lamente, mas sai disso. Uhum. Né? Em algum momento você vai precisar sair disso, porque a vida não acabou. E um dia, Poliana, eu olhei pra Lavínia e eu falei assim, cara, se eu não me levantar desse lugar e correr, lá na frente a minha filha vai olhar e vai pensar, foi culpa minha, da minha mãe ter vivido uma meia vida. Uau. Então, o que eu decidi? Eu vou muito na frente dela, pra ela me seguir.
né? Eu vou ser tudo que eu posso ser pra ela me seguir, pra ela olhar pra mim e falar assim, cara, minha mãe com toda essa dor, com tudo isso, ela tá correndo, eu vou também. Eu consigo também, eu sou dessa mesma natureza, eu sou desse mesmo naipe. Foi isso que eu pensei. E a Lavínia tem quantos anos? 5. Ela manda no Breno e no Isaac. Quando tá os 3, é ela que manda. Sério? Não, de verdade, é ela que manda. Não tem pra ninguém. Ela é muito pra frente, muito resolvida, muito. É uma criança, tem os pitis dela normal, mas... Normal. Mulher, né? Olha, segunda-feira, na verdade a gente tava de férias semana passada, nós estávamos num momento de muito relaxamento, não furou, tá, brincando. Daqui a pouco ela virou pra mim e falou, mamãe, você sabia? Aconteceu uma coisa na escola outro dia que eu não gostei. Eu falei, filha, isso assim, é porque criança lembra das coisas assim do nada, né? Eu falei, filha, o que aconteceu? A fulana e a fulana desenharam uma amarelinha no chão e foram brincar. E eu disse que eu queria brincar também. Elas falaram pra mim que eu não ia conseguir. Que eu não podia brincar porque eu não ia conseguir. Nossa. Aí eu falei, e aí, minha filha, o que você fez? Aí eu não brinquei. Nossa. Aí eu falei, então tá, vamos conversar agora. Se isso acontecer de novo, o que você vai fazer? Aí ela, não sei. O que você acha que eu tenho que fazer? Eu falei, mamãe. É porque eu chamo ela de mamãe, né? Você sabe brincar da amarelinha? Sei. Eu falei assim, então você vai dizer, eu sei brincar e eu quero brincar, gente, do meu jeito. Eu não preciso brincar igual você, eu não preciso brincar igual você. Eu posso brincar do meu jeito. Deixa eu brincar do meu jeito. Aí eu falei pra ela, você tem que entender que as pessoas não estão querendo te machucar, elas estão querendo te proteger. Isso. Só que você é a única pessoa que pode dizer o limite. Até onde você se machuca ou não. Não são as pessoas, é você. Então você com muita segurança vai dizer, isso aqui não me machuca. Obrigada pelo cuidado de vocês, mas isso aqui não me machuca. Deixa eu brincar do meu jeito. Gente do céu, eu passo mal, né? Você levou ela na escola depois disso? Claro. E aí eu teria chamado as meninas e falado assim, amores, vem cá, vamos lá na amarelinha agora. Não, sabe por quê? É algo que ela vai construir, não ela sou que eu. tem que ser. Não, olha o que eu fiz Eu esses dias. construo dentro dela e ela transborda fazer, lá. né? Porque se eu for lá construir no lugar dela, ela sempre vai achar que eu tenho que ir resolver os problemas dela. Sim, a mãe aqui, né? Exatamente. Deixei o Isaac na salinha. Não é fácil ser mãe, não é. Meu Deus, não é fácil. Não é fácil. Deixei o Isaac na salinha. O Isaac queria ficar comigo, porque, querendo ou não, a gente fica pouco tempo junto, né? E aí, deixei ele na salinha. Não, mamãe, eu não quero ficar. Eu falei, fica, meu amor. Olha aqui, até eu quero ficar. Eu só não fico porque elas não deixam mesmo, porque eu gosto de ficar. Aí, só que eu fiquei lá de fora observando. Ele sentou numa mesa que estava cheia de brinquedo. De repente, um menino foi lá e pegou todos os brinquedos. Normal. Todos, não deixou um pro menino. Aí ele ficou assim. Eu entrei na salinha e falei assim, tia, o menino pegou todos os brinquedos. Você vai brincar com todos? Dá um pro Isaac. Ela olhou pra mim, não, pode deixar que a gente resolve. Falei, então, tô esperando. Uai, gente. É por isso que a mãe não pode ficar. Não pode, não posso. E aí, por exemplo, o Isaac, ele tem que conseguir resolver esses Ele tem que- conflitos. De e ela dizer, falou- ei, eu quero um. Não, eu saí de lá chorando, né? Eu falei, gente, que menino, por que Ai. ele pegou todos os brinquedos? Mas aí o certo seria eu falar, Isaac, o que aconteceu? Mamãe ainda tá aqui. Não, mãe, o menino pegou todos. Não, então você Eu vai quero lá e pega. Ou então pega outro brinquedo. Mas não, eu fui lá e resolvi. Do jeito errado, o menino vai ficando inconsequente, né? Daqui a pouco o menino fala, mãe, não Mas assim, eu não te julgo, não, porque isso é algo intrínseco da gente. A gente Aham. é leoa, a gente tá ali cuidando da cria e a gente tá capaz de, né, em cima de qualquer um. Aconteceu já, por exemplo, uma mãe, uma filha comentar alguma coisa enquanto a gente descia a rampa da escola. E na hora, eu podia ter ficado calada, mas eu não consegui. Aí eu falei assim, não, ela já anda, olha, mostra pra ela, Lavínia, que você já tá andando. Eu também sou. Mostra pra ela. Aí depois que passou, eu falei, cara, eu acho que a minha filha nem tinha escutado. Uhum.
eu expus ela, eu levei ela a prestar atenção numa maldade que, na verdade, assim, ela talvez nem tinha visto. Então, eu tento me policiar ao máximo, sabe? Não é fácil, não. É algo que a gente tem que trabalhar, porque a vida tá aí para eles. Uhum. E a gente precisa criar dentro deles para que eles emanem isso, e não a gente ir lá e resolver, porque a gente não vai estar sempre, né? Uhum. E se eles não forem capazes de resolver os conflitos deles desde agora, né, com a linguagem deles, do jeito deles, depois, né? Não é fácil. Hashtag preocupada, né? Hashtag preocupada. Quando eu coloquei a Lavínia na escola, eu ficava pensando assim, meu Deus do céu, todo mundo vai correr pro recreio, a menina vai ficar lá sentada na mesa, esquecida pra trás. E eu chorava só de pensar nisso. E eu pensei isso várias vezes. Eu vivi esse momento várias vezes, até que eu falei assim, sabe uma coisa? Eu já vou trabalhar nela, então. Filha, ó, é o seguinte. Quando a professora fala, todo mundo levanta a mão e vem lavar... todo mundo levanta e vem lavar a mão. Todo mundo vai levantar rápido, porque ninguém pensa para levantar. É automático. Opt, todo mundo vai... Você vai ficar para trás, tá? Não é maldade de ninguém. É porque o seu tempo é um pouco mais lento do que o de todo mundo. Não tem problema. Depois que todo mundo levantar, lavar a mão, você vai. Não é que eles esqueceram você, deixaram você, abandonaram você, não. É porque na cabecinha deles andar é uma coisa muito simples, você ainda está aprendendo. E aí, assim, pronto, meu coração ficava livre, entendeu? Quando eu ensinava pra ela como que ela ia lidar com as situações, aí eu ficava, pronto, ensinei, agora é com ela. E como que ela lida, a Lavínia, como ela está? Então, ela põe pra fora, ela é uma criança que põe pra fora, sabe? Perfeito. Eu pergunto, você ficou triste com isso? Aí ela, não. Ou então sim. Mas eu não gostei, entendeu? Aí eu falei, então, você vai ter que achar um jeito de expressar, de expor isso para suas amigas. Porque elas não querem te machucar, não é esse o interesse delas. Então, sabe, eu sempre construo na Lavínia essa mentalidade de que as pessoas, elas funcionam no automático, não é maldade. Pode até ser, Pama, pode. Pode ser o capacitismo exagerado, pode. Mas ela não precisa sentir isso. Isso dentro dela tem que estar resolvido. Não é maldade de ninguém. É porque as pessoas não sabem lidar com isso. Elas querem me proteger, elas acham que eu não vou dar conta, não é porque elas me olham diminuindo, é porque elas querem ajudar. Aí a Lavínia aprendeu a dizer assim, eu não preciso de ajuda, se eu precisar, eu peço. Ai, gente, que lindo. Não. Até o professor de natação fala, Keila, eu não posso pôr a mão nela. A Poliana é assim, ó, Ela eu preciso de ajuda. A manhosa. Alguém me ajuda? Poliana, você não precisa de ajuda pra isso, não. Mas eu quero ajuda. Mas eu quero fazer sozinha. Por favor, pega ali pra mim. Eu falo, Poliana, Você pode ir lá, tá mas você tá mais afogando. perto. Me poupe desse esforço. Não, é desse jeito. Ela Eu falo aqui. assim, filha, Não, você... mas você pode vir. Não, mas você tá mais perto. Não. Tá afogando, Poliana. Vai lá e faz. Não, mas o seu... tô Aí o jeitinho ocupada dela. Você é baiana? Baiana, é mesmo. Você é descendente baiana? Sou do Tocantins, gente. Ó, mas é o que eu sempre digo. Gente, eu acho que eu nasci em Anápolis e eu fui retirada daqui à força. Eu também amo. Gente, porque eu amo Anápolis. Eu amo. Nossa. Eu sou pernambucana. Vivi em Belém, depois Brasília, Goiânia. E vim parar nessa Anápolis. E daqui eu só quero sair. Pro céu. Assim, se for pra ir, ficar um pouquinho e voltar. Ir, ficar um pouquinho e voltar. Tá bom, né? Gente, olha só, a gente vai fazer um intervalo, porque não sei se vocês sabem, a gente também é televisão, estamos na Claro, e também a TBO é a única TV que tem um aplicativo, depois vocês entram embaixo lá, TBO Play, tá? O app. O canal é 526, então a gente vai fazer um pequeno intervalo, um comercialzinho, a gente já volta. E aí eu quero falar sobre sonhos ainda não realizados. A gente já volta. E aí, me fala. Sim, fala pra mim, qual é o sonho que você não realizou ainda, Keila? Olha, até no último Experiência Real, na segunda edição, a gente trabalhou sonhos como desejos, né? E bem estabelecidos.
claros, algo que queima ardentemente no meu coração. Não é algo que eu vou ficar parada olhando, meu sonho, né? Porque tem muita gente que morre sonhando, né? Uhum. E eu coloquei isso como um desejo ardente. E esse desejo ardente vira meta. E eu tenho algumas metas, sim, né? O Experiência Real é uma meta, né? Eu quero alcançar muitas mulheres e fazê-las se movimentarem, fazê-las sair desse lugar de desapropriação, de não merecimento, né? Desse lugar de vamos ver para ver o que dá, tô levando, né? E do que você gosta? Não sei. O que você quer? Não sei, né? Eu tenho ouvido muito isso. Eu quero muito, muito, muito mesmo, com toda a minha alma, alcançar essas mulheres e fazer elas se movimentarem. E quando eu estiver vendo um exército se levantando, fazendo coisas, abrindo negócios, restaurando família, fluindo naquilo que elas nasceram para viver, vai ser um sonho realizado. E o Experiência Real, né? Quem quiser seguir, é @experiência.real. A gente só está no começo, né? Mas a gente já começou pensando grande, né? Então, a Experiência Real hoje funciona como um evento, mas ele vai chegar a ser uma imersão e também um curso. Uhum. Eu acredito que no início do ano que vem a gente já vai ter esses formatos muito bem estabelecidos para quem quiser já ir conectando. E uma coisa assim muito importante, quando eu comecei a escrever o livro, eu pensava assim, cara, é meu sonho escrever, palestrar para mulheres, para famílias. E eu me via muito distante desse lugar. E eu aprendi uma coisa. Eu comecei a fechar meus olhos, visualizar. Eu me visualizo falando em palcos para milhares de pessoas. Eu me visualizo escrevendo com vários livros publicados. E eu simplesmente acredito nisso. Então eu penso assim, se o meu coração acreditou, já aconteceu. Muito bem. Enquanto você fala, eu imagino um movimento estilo Desperta Débora, Mãe de Joelhos, Filhos de Pé, mundial, né? Mundial. Global. E esse tem sido, talvez, a minha meta do meu desejo ardente. Agora, ver minha filha andar sem apoio, né? Vivenciar esse negócio completo que a gente crê, também é um desejo ardente do meu coração, que eu fecho meus olhos todos os dias. E eu vejo, visualizo, acredito, e eu também entendo que já aconteceu. Mas a gente se movimenta nessa direção, né? Uhum. Eu não só fico pensando e sonhando com tudo isso, eu estou me movimentando, eu estou estudando, eu estou me aproximando de pessoas, eu estou fazendo projetos. Com a minha filha, eu estou semeando no coração dela fé todos os dias. Só um adendo em relação a Lavínia andar sozinha, correr sozinha. Não sei se você acompanhou a corrida da semana passada. Eu quero... Mônica, eu vou te dar um recado agora. Tem muitos anos que eu te conheço. Eu quero encontrar você. Quero que o Alex Filho converse com a Lavínia e você fica fugindo de mim. Gente... eu te pego. Semana passada teve uma corrida aqui na nossa cidade. E eu participei, a gente colocou um stand do escritório e o Isaac correu, eu quase morri de chorar. E eu fui lá pro stand pra gente ficar conversando com o pessoal e tal. E de repente, um monte de gente chegou em mim, Pamela, pelo amor de Deus, você perdeu um menino lindo, todo mundo gritando o nome dele, ele tem paralisia cerebral e ele correu. Eu falei, eu não acredito. Alguém filmou? Não. Eu falei, não, meu Deus do céu, eu não acredito que eu perdi isso. Mas eu vi nas redes sociais. Não, escuta, Deus me ama. Eu falo assim, gente, não fica com raiva de mim, por favor, mas eu sou filha predileta de Deus. E aí eu tô lá... E tentando saber quem era. De repente eu olho a Mônica com o Alex Filho. Eu falei, Mônica! Eu não acredito! É o Alex Filho que correu. Ela falou, eu falei... E ele tava sentindo dor na perna. Eu falei, vai sentar ali naquela poltrona. E ele ficou lá no stand um pouquinho. Eu falei, eu não acredito que era o Alex Filho. E aí eu fui atrás, a gente conseguiu os vídeos. Mas assim, só de assistir o vídeo eu quase morri de chorar.
O menino, gente, com paralisia cerebral, ele é quase um neuro. Não, ele é médico, ele só não tem CRM, ele tem, sei lá, 13 anos, o Alex Filho. Porque é fantástico, assim, a gente fala paralisia cerebral e aí as pessoas falam, nossa, imagina logo assim, né? E a paralisia cerebral, ela são grupos de neurônio que pararam de funcionar ali, morreram por uma isquemia ou por, né, falta de oxigenação, enfim. Só um grupo. Então, no caso da Lavínia, do Alex Filho, atingiu principalmente quadris e pernas. E aí eles não têm aquela mobilidade, né? Só que assim, gente, o vídeo, eu vou colocar no meu feed. Os dois é maravilhoso. Os dois, eu fico imaginando os dois conversando. A conversa vai ser profunda. Eu vou fazer um podcast com o Alex Filho. Eu falei pra Mônica, eu quero conversar com você, não quero conversar com ele. E é tão interessante como assim, o Alex Filho, ele é muito comunicativo. Muito. Ele é lindo. Eu já fiz um vídeo com ele, quando eles foram comprar o carro. Falei, Alex e tal. Eu falei assim, quais são os benefícios da deficiência? Ele não tem isso. Aí eu falei, E ele foi falando e tal, porque sabe tudo de carro, sabe tudo de direito PCD, sabe tudo da deficiência, sabe tudo da doença. Então, assim, gente, incrível. Vocês vão conhecer o Alex Filho. Por que eu quis falar sobre ele? Porque, assim, se o seu sonho é esse, cola neles. Uma vez você me falou que a história da Mônica ela me ajuda desde sempre. Só que você acredita que a gente nunca conseguiu tomar um café? Acredito. A vida da Mônica é muito corrida. Agora com menina. Pra finalizar, e pra finalizar a questão dos sonhos, projetos e tudo, o último. Eu não vou falar mais. Senão vocês vão ter que dividir esse podcast em 3. Como Pode assim? falar. Há muito tempo atrás, nasceu, inclusive numa conversa nossa, o Mães de Milagres. Foi. Né? A gente fazer um projeto com mães atípicas. Por quê? Porque esse é a minha vida. E aquela ficava me esperando. É o meu coração. E ela me espera. Só que o que acontece? O coração da Pâmela é com o deficiente. É qualquer pessoa, não mães. Qualquer um. E eu, como eu estou no lugar da mãe, e eu sei o poder que isso vai ter no meu filho, eu comecei a perceber, por exemplo, a gente convive, né, com outras mães, e eu comecei a perceber, assim, como a nossa boca, meu Deus, a maneira como a gente conduz, como isso vai gerar coisas dentro do nosso filho. Então eu falei assim, gente, eu preciso fazer um movimento com as mães atípicas, porque elas precisam saber o poder que elas têm de fazer os filhos delas voarem. E aí, eu estabeleci Mães de Milagres e tal, pensei, escrevi, mas não saiu do papel. Mas também porque eu acredito que não era tempo. E aí, minha editora do meu livro me liga, semana passada, e diz, Keila, eu vou estar na sua cidade dia 18 de junho. Tem um projeto, não tem, que você tinha falado, tal, do livro das mães? Eu falei, tem, tá parado. Ela, vamos juntar, vamos começar. Eu falei assim, uau, será que eu vou ter que fazer esse negócio assim, na tora? E, de fato, vai ser na tora. Então, dia 18 de junho, nós vamos fazer um café da manhã com essas mães atípicas. A quem chegar o convite, quem puder ir, pelo menos para começar. E como que as pessoas vão falar com você? Então, a gente acabou de combinar, né, o lugar desse café, que vai ser lá na Resoluta, lá na galeria. Tá? Brasil Sul. Galeria Brasil Sul. Na Galeria Brasil Sul, lá no escritório da Resoluta. E a gente vai tomar um café ali, essas mães. E eu vou colocar no Instagram. Tá, do Experiência Real. Do Experiência Real, Keila Barbalho, Lavínia e eu, vai estar tudo lá. E eu vou entrar em contato específico com essas mães, que você já tem muitas. Eu tenho muitas. A mamãe da Poliana vai estar lá também. Mães de milagres. Milagres 2 vezes, né? Milagres porque viveram, venceram. E a gente está vivenciando milagres assim. A gente gera milagres neles. A gente gera milagres neles, né? Quando eu falo para minha filha, ainda você precisa desse andador. Eu estou gerando milagre nela. Eu estou dizendo para ela, um dia isso aqui vai acabar. E você vai vivenciar um milagre. Né? E aí essas mães vão se encontrar. E qual que é o projeto, Pâmela? Como eu entendi que escrever cura, é uma livroterapia. A gente vai propor para essas mães escreverem. Cada uma escrever. E nós vamos trabalhar o Mães de Milagres com uma publicação aí com a editora Sibeli Luz. Perfeito. Conte comigo sempre. A Keila me citou no livro dela, eu fiquei assim lisonjeada.
quando ela... Pâmela, eu quero encontrar com você, quero encontrar, a gente nunca conseguia. E aí o dia que a gente conseguiu... Aí ela falou assim, não, foi assim. Ela falou assim, Pâmela, pelo amor de Deus, eu não consigo encontrar, então eu vou te contar o que é. Eu quero encontrar com você porque eu quero te entregar o meu livro, que eu citei você. Eu falei, hoje... Vamos hoje, então. Da mãe, né? Não, Agora, aí eu falei pra ela assim, olha, deixa eu te Gente, falar. eu falo que a Pâmela precisa de terapia. Ela acha que ela é 3 pessoas. Ela pensa que o dia tem 40 horas. E ela acredita que ela é onipresente. Não, gente, aí já é Deus, né? Aí é tipo isso, eu marco com 5 pessoas. Quem quer ser terapeuta dessa pessoa? Por favor. Está aberta o leilão. Opa! E aí eu tinha um evento, né? Por isso que ela tá falando que eu sou onipresente. Eu falei assim, Keila, deixa eu te contar. Eu tenho um evento no boliche, vamos também? Aí ela falou assim, uai, no boliche? Aí eu falei, então vamos lá. Aí ela, não, mas eu tenho terapia. Eu falei, já tive uma ideia. Faz a terapia lá. Faz a terapia lá. Era o Mário, Era o Mário. Neto. Meu sonho era conhecer o Mário. Falei, eu já realizo meu sonho de conhecer o Mário. A Lavínia faz uma terapia num lugar diferente. A gente joga boliche. Ela falou, ai, tá. E deu tudo certo. Mas assim, gente, vale a pena mesmo. O livro é incrível. É como ela falou, a gente revive. Ela reviveu e a gente vive o que aconteceu com ela. Então, assim... Mas não é uma coleção de tragédias, né? Não. Na verdade, são contos de vitórias. Sim, é muito fininho, rapidinho a gente lê. Contos de vitórias, de como a gente conseguiu sair desse lugar de dor, né? Uhum, obrigada por compartilhar. Que Já isso. a gente se despede. A Polly, minha filha adotiva, que eu pego no pé dela, eu falo, Poliana, Pâmela, para. Eu falei, não, eu tô fazendo isso, é pro seu bem. Eu falo assim, bora, faz isso. Não. Sim. Pâmela, para. Me conta, quais são seus sonhos ainda? Tem algum ou não? Meu Deus do céu. Vamos ficar aqui o dia inteiro falando de sonho. Como assim, gente? A gente só pode parar de sonhar na noite morrer, não? Isso, garota. Esse é o propósito. Ó, eu tô com... É um desafio pra mim, tá na Resoluta. Porque, assim, eu vim da psicologia. Eu vim de consultório. Eu descobri que trabalhar com pessoas com deficiência era algo, assim, que transbordava, que realmente mexeu muito comigo, que foi em 2012. E de lá pra cá, eu tive outras experiências que não foram com pessoas com deficiência, mas eu comecei a usar a rede social para ficar perto desse público, né? E foi bem na época da pandemia, aí eu comecei a fazer posts e realmente entender que aquele era o público que eu precisava trazer para perto de mim e que eu tinha muita facilidade de me conectar. Isso foi na época da pandemia, passou, eu fui pro VaptVupt, foi quando eu encontrei a Pâmela. E, assim, eu acho que era tudo que... Você encontrou com ela no VaptVupt? Eu pedi... Ela tava perdida lá no Tava VaptVupt. perdida. Com uma sacolinha de sex shop. Eu falei, que é isso? Falei, Poliana, que é isso? Ela, eu nem sabia que isso era uma sacolinha de sex shop com um documento importante. Falei, menina, esconde isso, o povo vai pensar que você tá. Tinha um carimbo, eu falei, não, Pâmela, é o carimbo que tem aqui dentro. E aí, o desafio era... Eu sei que você não gosta que eu use essa palavra, eu vou ser bem honesta aqui com ela, é um podcast muito claro, de vender, mas tecnicamente era vender, né? E eu, no VaptVupt, eu fazia as propostas, eu conversava com as pessoas, só que... Não tinha propósito. Era muito assim, pra quem tem propósito, ok, né? Mas pra mim, eu amava conversar com as pessoas, só que eu tinha que fazer a parte burocrática. Era algo que eu gostava, e aí beleza. E aí eu tinha até parado de postar, mas eu sempre gostei. Então as pessoas que chegaram no meu Instagram, elas estão até hoje. Então elas mandam mensagem quando eu posto, pergunta. E muitas pessoas de Goiânia, lá do CRER, lá da Adfego. E aí eu fui pra Resoluta. Ai, gente, eu amo aquele lugar. Só que é um desafio pra mim, tá? Porque é tudo novo. É tudo novo.
eu tenho essa parte de conversar com as pessoas, só que eu preciso, Mas o né, novo é entregar ótimo. pra Pamela o que ela... Mas não é porque a Poliana é assim, ela é muito, ela se cobra muito. Aí, por exemplo, se eu falo qualquer observação, ela já... Acha que fez tudo errado. Isso! Eu falo, Poliana, deixa eu te contar, eu vou fazer aqui. Porque assim, vocês viram que eu não sou muito boa pra ensinar. Eu faço, com eles eu faço igual com os meninos, né? Eu vou lá e faço. Aí eu falo, presta atenção no jeito que eu vou fazer, você faz igual depois. Aí ela já fica assim, passando mal, tipo assim, gente... Igual. Não, ela passa mal, tipo assim, ó. Igual. Como? É padrão, bebê. Aí ela fala assim, ai meu Deus, eu tô fazendo tudo errado e não sei o que. Poliana, não. Você tá em fase de construção, todo mundo. Treinando com uma especialista. E já é maravilhosa, já dá um show, de verdade. Ontem a Maísa tava lá falando que um cliente tava agradecendo. A Val falou, nossa, Pamela, a evolução da Poliana tá surpreendente, de verdade. Ela foi lá na minha mesa falar. Foi, que bom. Tô sabendo agora. Mas o que Mas e o assim, sonho? tá, vamos lá. Vamos falar de sonhos. Aposentar na Resoluta. É mais ou menos isso. Então, É ampliar isso, sabe? Crescer no que eu estou fazendo, aprender com você, me permitir errar, né? Que agora eu tô sabendo. Me permitir errar, porque eu tava até pensando nisso. Quando a gente erra, a gente aprende mais rápido. Quando a gente erra, a gente aprende mais rápido. E eu amo estar ali. Então, eu quero trabalhar com pessoas com deficiência. Independente. Eu quero ampliar isso. Então, qual que é o meu sonho? Fazer projeto com pessoas com deficiência. E eu sinto uma necessidade, assim, de como a gente falou antes, trazer essas pessoas para a sociedade. Sabe? Saber onde que elas estão. Por incrível que pareça, eu não convivo com pessoas com deficiência. Eu não convivo. Eu nunca convivi. Os únicos contatos que eu tive foi no basquete. Era muito pontual. Na faculdade não tinha ninguém. Na escola não tinha ninguém. No trabalho não tinha ninguém. Então, assim... É interessante. A Lavínia tem um coleguinha que tem Miela. na sala. O João Pedro. Tá na sala, que legal. Na sala de aula. E você vê o carinho dela com ele. Tem o Alomiro também, que assim, ele não fala, né? Não escuta. E tem dificuldade, mas assim, foi um up pra ela na sala conviver com mais 2. Eu entendi seu recado, tá, Poliana? Gente, eu vou abrir aqui um parêntese, então. Eu vou lançar uma vaga para PCD, para Poliana conviver com alguém PCD lá no escritório. Isso é verdade. Eu quero muito montar uma equipe maior de PCD. Vamos. Porque exatamente para você conviver de fato, sabe? Eu sinto muita falta de... Porque ninguém sabe o que você passa. Mas se você conviver com uma pessoa que tem dificuldades como você, é outra... É a realidade, né? É outra aceitação. aceitação. Então, assim, independente, eu quero crescer na Resoluta, eu quero aprender de fato. E, além de, eu quero trabalhar com pessoas com deficiência, fazer projetos, aplicar psicologia em grupos, trazer essas pessoas... Bora! Trazer essas Experiência pessoas... real. Experiência real, Mães de Milagre, já tem. Já tem projeto pra você entrar. Então pronto. O que mais? Trazer essas pessoas para a sociedade e de uma forma natural. Eu acho que o que falta é isso, é naturalizar isso. Eu agradeço muito, gente, eu sou chorando. Gente, eu choro. Não, tudo ela chora lá no escritório, ela vem e eu falo, Poliana. Ela, ai, Pamela, eu falei, pra que você tá chorando? A outra chorando. Porque assim, meu Deus do céu. Gente, depois vocês cortam. Não, aqui não existe corte, tá, gente? É muito bom. Porque assim, muitas pessoas
dizem que abraçam a causa, é como a gente falou. Quem é uma pessoa com deficiência entende, quem realmente entende que é natural, né? Que eu não posso dizer a palavra normal, porque acho que normal mas é natural, naturalizar a deficiência. E a Pamela tem essa facilidade, de verdade. As escolas precisam de ouvir muito disso. Exatamente. E eu já conheci muitas pessoas e tive muitas experiências, graças a Deus, de encontrar pessoas muito parecidas com você, de realmente entender. E quando a gente fala assim de pessoas com deficiência, não é só entender as potencialidades, mas entender também que a gente falha, que a gente erra, que a gente tem o direito de errar, porque muitas vezes, não sei se você tem alguma experiência, Keila, de ouvir de alguém que está no mercado de trabalho, muitas vezes fala assim, da falsa inclusão no mercado de trabalho, que é o que é essa falsa inclusão? É você trazer uma pessoa com deficiência para a sua empresa, para cumprir cota, mas além disso, dentro dos relacionamentos, por exemplo, você não só acredita na pessoa, você acredita nela, mas você não permite que ela erre, você espera que ela seja melhor do que as outras. Então, isso é uma falsa inclusão. Entendi. Você entendeu? Uhum. Agora conta, gente. A Poliana é mega mimada no escritório. Eu gastei uma fortuna pra conseguir atender todos os pedidos da Poliana. Por isso que ela tá falando que me ama. Pudera, né? Conta. Não é por isso, é porque você é, Pamela. A Poliana, deixa eu falar um negócio pra vocês. Pra ela entrar no escritório, o que a gente fez? A gente colocou a Alexa. Agora ela só fala assim, Alexa, por favor, liga as luzes. Ela precisa ficar andando pra lá e pra cá, tudo não. que eu sempre quis, né? Alexa, por favor, YouTube, eu quero ouvir isso. A Alexa vai e liga, né, Poliana? Conta aí como é que é. Ah, tem um banheiro só pra ela. Que Gente, fica a chave com ela. Gente, vocês acreditam? Sério, realmente. Eu tenho um banheiro. Alguém Vaga falou, exclusiva. né? Alguém falou, né? Eu fui no banheiro, tinha Tava chave. trancada, mamãe. Lógico, tá com a dona do banheiro, vai atrás dela. Alguém pergunta cadê a chave? Não sei de chave. A Pamela, não, é porque a chave ficou com a Poliana. Ah, tá, é porque eu tinha que ir no banheiro. Assim, gente, lá é maravilhoso. Quem for lá e a gente até pede, por favor, visite o escritório, vocês vão amar. Tem cafezinho, vai ser bem acolhido. Tem uma vaga, duas vagas, né, Pam? Uhum. Para idoso e pessoa com deficiência na frente do escritório, então não vai ter nenhum problema para poder estacionar. Na portinha. Acessível mesmo, então não tem nem degrau, gente, acho que o degrau é imperceptível lá. Quando chega no escritório, ele é todo automatizado, né? Uhum. A gente fala automação? Acho que é automação. Então, liga a luz, liga a TV, o ar-condicionado. E o que a Alexa não faz, as minhas colegas de trabalho. Ela abusa. Ela é aquela pessoa abusada. Ela fala assim... Alexa, não, traz o papel sério. da impressora. Assistente, você tem quantas? 3? Alexa, Maísa, Val e eu. São e 4. Eu chego lá e ela... Ai, Pam, que bom que você chegou. Você faz um cafezinho pra mim? Desconfia, eu tenho tanta coisa pra fazer. Ai, mas eu queria. Eu falei, amiga, faz um leitinho pra mim. Não, ela é desse jeito. Ela vai fazer. Vai conversar com a mãe da Poliana. Não adianta, a mãe dela manda fruta cortada. Não posso nem falar que ela me proibiu. Não adianta. Mas a mãe dela é maravilhosa. Você vai conhecer a mãe na Vou conhecer. Mães de Milagres. Quero levar faz Mães de tudo. Milagres. Vai sim. E família, você tem vontade de ter seu boy unção? Boy unção. Tem vontade de ter filho, Poli? Ai, eu já passei dessa fase, gente. Já. Eu conheci outro dia uma Depois que você cadeirante. conheceu Isaac, foi?
Não, que isso. Eu conheci um cadeirante que nasceu como você lá no Saara. E ela teve 2 filhos. Minha tia. Irmã da minha mãe. Eu tenho amigas que têm. Irmã da Tem minha mãe tem mais 2. cadeirante. Inclusive o Ai, médico fez ela ter um parto normal. Ela quase morreu. O médico foi muito ruim. Mas ela Sério? não teve nada depois. Não, gente, mas assim, eu ainda tenho esperança de conhecer meu boy no sol. Que seja uma Olha- bênção, tá, Olha lá, gente? olha lá, por Que favor. seja pra ser Ah, bênção, tá. Deixa eu né? te falar. Você É. sabe que a palavra tem poder. Eu fiz um Sério? podcast com a Alcione, que é maravilhosa. Eu vou Uhum. ver se ela pode vir no seu evento. Ela disse que estava num evento, não sei. Ela estava em algum lugar. Ela falou assim, gente, esse ano eu vou conhecer um homem extraordinário, não ordinário. Que ela tinha passado por um ordinário. Menina, eu vou te falar. Ela conheceu o Tom, que eu também sou fã, não sou apaixonada igual o Henrique, porque eu não conheço ele direito. Mas assim, o pouco que eu conheço do Tom é um homem, assim, extraordinário. Foi a palavra dela que teve poder. Então Uhum. vai, Poliana, fala aí na frente de todo mundo. Vai que ainda tem um boy, um são aí te assistindo. Ah, tá, mas o que você quer que eu Tá, fale? qual é seu sonho? Você quer ter família, quer ter um homem ajudador? Que quer... Gente, deixa eu falar, ó, minha linguagem de amor é atos de serviço, então... Nossa, coitado! Faz um Eu não sei leitinho se pra eu mim. vou querer. Então, por favor, quem tiver essa característica, vamos conversar. É desafiador, gente. Ela é maravilhosa, mas ela vai explorar, já vou avisando. Não é explorar, gente, é assim, né? Dar, receber, dar, receber. Mas mais dá do que receber. Tá certo. Muito obrigada, Poliana. Mas se você fosse escrever um livro, você tem vontade de escrever a sua história? Gente, eu já fui desafiada a fazer isso. Eu tenho vontade, porque assim, em 2010, eu finalizei a faculdade de psicologia. E assim, existe uma Poliana antes do TCC e depois do TCC. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Em 2012, na verdade, foi a mesma coisa. Foi assim, eu falo que foram 2 ciclos, sabe? Realmente de mudança. Porque antes de formar, eu fiz terapia por 2 anos com a Fernanda. Eu vou até mandar, né, depois esse podcast pra ela, porque é o seguinte, a Fernanda, ela fez parte da minha história, assim, desde os 18 anos ela me conheceu. Então eu era uma menininha assim, eu cheguei na faculdade, entrei na faculdade com 18 anos e ela me acolheu desde o primeiro período e eu fiz 2 anos de terapia com ela. E assim, foi evolução, porque eu não me via como uma pessoa com deficiência, eu não gostava de falar sobre esse assunto. Eu era muito menina, eu tinha acabado de virar adulta. Então, assim, tem essas fases. Então, ela me fez me enxergar como mulher, como alguém capaz mesmo de conquistar, de cozinhar. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia cozinhar. Então, eu aprendi a cozinhar. Eu quero que você cozinhe pra mim, Poliana. Eu nunca sabia disso. Pois é, mas, né, você fala que eu sou tão mimada que eu deixo. Nossa, eu quero que você vai cozinhar pra mim. E aí eu aprendi. E na terapia, ela colocava isso de você se imagina cozinhando. Então, e eu fui. E aí eu fiz, aí passou pelo TCC. Mas você fala que o TCC mudou? Por quê? Porque você escreveu? O TCC, exatamente. O Porque, fato de escrever? então, a escrita é terapêutica, é comprovado. E outra coisa, justamente pela escrita, porque vou contar uma história aqui. Quando eu estava fazendo o TCC, ele tem um projeto. E aí eu queria pegar o tema mais fácil, porque eu queria terminar. Eu não dormia, né, gente? Quando a gente faz TCC, a gente nem dorme no final da faculdade. Aí eu peguei esquizofrenia.
eu fiz o TCC, só que a Pamela sabe muito bem que pra mim tá numa coisa eu tenho que gostar. Eu preciso mudar isso, mas eu tenho que gostar mesmo de uma coisa pra eu poder evoluir. Eu não consigo. E aí, eu passei por esse período e aí eu tirei 8 no TCC. E eu fiquei super chateada. Chorei. Nossa, chorei. Ruim, né? 8? Eu chorei, mas eu chorei. 10, ué. Mas eu chorei. Eu pensava assim, ó, eu fiz história, 5. né? Eu fiz história, eu pensava assim, quanto é que eu preciso pra passar? O Breno. Precisa de tirar pelo menos 7. Beleza. E aí eu chorei. E aí a professora... Aí eu fui pra supervisão de estágio, a professora, ela tinha uma sensibilidade muito grande. Ela tinha uns 10, 15 alunos. Aí eu trabalhava na clínica escola e eu saía do estágio e ficava esperando. Na hora de almoço eu almoçava ali mesmo e ia pro serviço. E eu tava acabada, triste, sem saber o que fazer da minha vida. Aí ela perguntou assim, olha, o que tá acontecendo? Aí eu contei pra ela. Todo mundo já tinha ido embora. Aí eu falei que tinha tirado 8, tinha feito e tava triste. Aí comecei a chorar lá. Beleza? Aí ela falou assim, eu falei, não teria como você me ajudar, tipo, fazer um outro, né? E era pra fazer a parte que era a segunda parte de pesquisa de campo, todo mundo tava adiantado. Aí ela falou assim, mas aí você vai ter que começar o TCC do zero. Aí eu falei, não, vê se tem uma vaguinha lá. Eu amava essa professora na faculdade. Aí ela falou assim, vou olhar lá. E olhou. Aí falou assim, tem uma vaga. Eu falei, nossa, ela podia pagar só 6 alunos. Eu falei, ai, de Deus, Senhor, obrigada. Aí ela falou assim, fala pra mim um tema. Eu não falava sobre isso. Do fundo do seu coração. Não pensa, a primeira palavra. Eu falei, acessibilidade. Foi quando eu fui falar sobre acessibilidade. Eu nem sabia o que era acessibilidade. Aí você se auto-reconheceu. Eu nem sabia o que era isso. Eu fui estudar, construir, eu pedi livros da Americana, porque lá eu procurei na internet, não tinha nenhum trabalho como o meu. Em português, não tinha nada. E eu fui construindo. E ela falou pra mim assim, ela era tipo assim, a Pamela. Agora você vai fazer um diário de vivência. Eu falei, o quê? Não quero falar só sobre a teoria, eu quero falar sobre mim. Não. Ela, você vai fazer. Eu fiz TCC, aí bloqueei, não consegui escrever uma linha. Não consegui escrever, ela falou, você vai. Aí ela, você não escreveu ainda? Volta. Você não escreveu ainda? Volta. Aí cheguei o dia pra entregar, eu falei, não, Eliana, eu não vou entregar. Não deixa esse negócio. Ela falou assim, não, então você não vai apresentar, você vai ficar por último. Eu falei, não, mas tá prontinho meu trabalho. Ela, você não vai apresentar, Polly, você vai ficar por último. Deixou eu por último lá. E colocou os meninos na frente. Eu, meu Deus, eu vou ter que falar sobre mim. E aí eu comecei a escrever sobre mim. Aí, gente, foi libertador. Foi libertador, porque eu comecei a escrever sobre a minha história. Como que eu ia pra faculdade, os desafios, que eu tive muito desafio. É aquilo que só você sabe, né? Não que você era passa. acessível. É como chegar aqui, ter que subir numa escada, ter que ser carregada. Não era acessível. E ter que lidar com isso, porque não é só a dificuldade, é como isso se apresenta pra você. Sim, gente. Porque pra cada um é de um jeito. Sim. E aí teve essa fase, em 2012, a mesma coisa, porque eu tive outra experiência, que eu fui pro CRE. Lá, no CRE, eu fui conviver, foi a primeira vez, fui conviver com pessoas com deficiência. Eu nunca tinha visto aquilo na vida. Eu me senti assim, sozinha no mundo, né? Só eu. Cheguei lá, gente, as deficiências... De onde estava todo mundo? Ai, peraí, vocês estavam... Era mais ou menos isso, tipo, vocês são verdade. Eu tô no filme. Aí tinha histórias lá de policial que teve um acidente, que perdeu um membro, que tava tentando protetizar. E aí eu convivi com aquelas pessoas, assim, foi transformador também, porque eu convivi um ano. E nessa mesma época eu comecei a atender na Edfego. Eu trabalhei 1 ano na Edfego. E lá eu atendia, eu achei que eu fosse atender
a família das pessoas com deficiência. Eu cheguei lá e lá eram muitos pacientes. 90% eram pessoas com deficiência. E assim, eu falo que a experiência mais linda da minha vida foi quando eu falei, Senhor Jesus, encontrei o meu público. Foi em 2012 que eu encontrei. E aí não tem como, você transforma, porque as pessoas chegavam lá, em Goiânia, você sabe como que é, né? E aí elas chegavam lá de ônibus, e aí, tocando cadeira sozinha. E as pessoas chegavam e falavam assim, você quer psicólogo? Tipo assim, novinha, né? E aí chegavam, contavam as suas histórias, e aí eu pensava, filho, Nossa, você veio de ônibus. Tipo assim, eu formei, tá, mas o seu desafio é muito maior que o meu. Assim, você não sabe o potencial que você tem. E eles falavam isso pra mim. Eu ficava pensando, meu Deus do céu, cara, olha pra você, desculpa falar, você é muito foda. Você veio, você saiu de lá, você entrou no ônibus, você veio, você faz suas terapias, que eles marcavam psicoterapia e a fisioterapia também, pra facilitar, né? Pra não ficar no mesmo horário. Pra ficar no mesmo horário. E aí, assim, eu admirava eles mais ainda, sabe? Os meus pacientes. E foi transformador. E aí, de lá pra cá, foi evoluir imagem, curso, e olhar pra mim mesmo como mulher. E hoje eu falo, eu já até tive uma arroba, Poliana Mulher, porque hoje eu sou uma mulher com deficiência. Sabe? Não sou uma deficiente, não, uma pessoa, não, eu sou uma mulher. Eu sempre falo em relação à Lavínia, ela é uma criança. Antes de ser uma deficiente, Uhum. ela é uma criança. E toda criança tem necessidade de criança, tem jeito de pensar de criança, assim como você, como mulher, tem necessidade de mulher. Né? E é fantástico esse autorreconhecimento. Em todas as áreas, viu? Não é só quem é deficiente. É em tudo. Porque tem gente que passa pela vida e não consegue se autorreconhecer. Uhum. Por exemplo, A maioria. eu sou a Keila, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou profissional, eu sou isso ou aquilo, mas e aí? Você fica perdida nesse mar de quem eu sou mesmo? Parece que assim, você se perde nos seus papéis, né? Então sempre em referência ao outro. Mãe de fulano, mas antes, quem é você? É isso aí. Gente, assim, 2 horas de podcast. Doida, né? Quase 2 horas. Mas, porém, contudo, todavia, eu ficaria aqui o resto da tarde falando. Muito bom escutar fazer muitos vocês. Vai ter muitos cortes. Nós também. Quem tiver paciência para assistir tudo, assista, porque vale muito a pena. Cada compartilhamento de vocês. Keila, eu quero te agradecer, te parabenizar primeiro, porque não foi o que aconteceu com você, foi o que você fez com isso. Muito obrigada por você ter força para encabeçar esses projetos que você vai incluir a Poliana em todos. Por favor. Por favor, por favor. Tá fechado. E Tá gravado. conte comigo, tá? Sempre. Sua vida é muito preciosa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço. Quando você me falou de fazer o podcast, eu falei, na hora. Foi mesmo? Quero muito. Porque, como eu disse, não tem por que esconder uma lamparina debaixo da mesa, né? Vamos iluminar, vamos transbordar. E vir aqui é cumprir um propósito, né? Eu admiro demais você, porque a Pâmela que eu conhecia 10 anos atrás estava bem distante de ser essa Pâmela de hoje, né? Assim, nem no microfone ela pegava. Não mesmo, gente. Foi mesmo. A gente fez um curso, ela era minha mentora. Mulher única. E ela me escolheu para ser oradora da turma. Gente, eu tremi, eu quase morri. Aí depois disso, ela abriu um culto na igreja que ela ia. Chegou e me mandou a foto. Ó, abriu um culto. Efeito. E hoje eu olho para a Pâmela, esse movimento todo, né, que você tem, esse movimento na cidade, mudando tantas vidas, tantas famílias. Eu me alegro de ver como
você tem se movimentado, não só para você, mas para transbordar sobre outras pessoas. Esse é dom de Deus, é algo que Deus colocou dentro de você e está nascendo, está crescendo, né? Não parou ainda, tem mais coisas. Eu sei que você é do tipo que não para, né? Que está pensando no que vai fazer ainda. E estamos juntos também, né? Meu sim, meu amém para a gente andar junto. E eu nunca imaginava que eu seria uma mãe atípica, né? A gente já era amiga. E a gente ficou um tempo longe uma da outra. E o fato de eu ter sido mãe atípica nos reaproximou. E acredito que Deus tem propósito em tudo, né? Tudo, gente. Eu fiquei olhando vocês duas ali agora. E eu tinha combinado um horário com a Poliana e um horário com você. Aí atrasou, eu falei, vamos todo mundo junto. Mas enquanto eu olhava você falando, a Poliana ficava assim, ó. De boca aberta. Enquanto a Poliana falava, eu acho que você imaginava a Lavínia. Então, realmente, Deus tem propósito em tudo. Tudo. Eu costumo conversar com pessoas que já estão aí com seus 30, 40 anos, né, que tem deficiência. Eu falo, e aí? Como é que foi pra você na adolescência? Como é que sua mãe fez? O que ela fez que você não gostou, que você gostou? E eu procuro aprender sempre, porque a minha filha não vai ser criança pra sempre, né? E eu quero ver ela voar. Eu pego nos pezinhos dela e eu falo assim, seus pés vão pisar em muitas nações. Você vai a lugares que a mamãe ainda não foi. Né? E eu sei que a Lavínia tem potencial de influenciar tão grande. Tem mesmo. E eu tô enchendo isso, sabe? Que eu posso. Gerando isso dentro dela. Porque ela vai ser, tipo assim, o dobro, o triplo do que eu tenho sido. Eu tenho certeza. Amém. Obrigada. E é um prazer demais estar conversando com você de novo, vou Poliana. reclamar. Da próxima vez eu quero lencinhos. Gente, eu vou fazer lenço personalizado, porque eu choro em todos, quase todos. E os meus convidados também sempre choram, então eu vou fazer lenço personalizado. Quem quiser patrocinar, tamo junto. Por favor. Poli, obrigada, amore. A gente, assim, já vive junto, né? Minha filha, ela não vive sem mim, eu não vivo sem ela. Mas, assim, muito obrigada. A sua história é inspiradora mesmo. Continue. Se você tem esse sonho de ter esse projeto, vamos colocar em prática. Vamos mesmo. Mãe, isso é a coisa mais fácil do mundo. Obrigada, Pam. Eu agradeço demais. A gente vive... Eu até brinco, né? Às vezes você fala o quê? Que eu sou dependente de você funcional? Aí eu falo assim, mas você queria o quê? Tipo, que tem empresa, né? Quando o chefe chega e você fala assim, ai, misericórdia, eu tô aqui porque eu preciso trabalhar. Quando o chefe chega lá, você fala, ai, graças a Deus, a promoção. Não, ela já vem, eu sento lá na minha cadeira, ela já vem atrás, já vem junto. Já, Poliana, não, é claro. Mas você não queria, não? Eu que agradeço pela oportunidade, porque é muito bom ter um lugar de fala. Eu sei que tem as redes sociais, mas poder estar aqui é muito maior, é uma oportunidade muito, muito grande poder falar para as pessoas. E eu quero falar diretamente para as pessoas com deficiência. É desafiador viver numa sociedade em que nós somos diferentes, fora do padrão, mas é gostoso também você testar suas capacidades, suas habilidades, e a gente precisa estar nos espaços, porque senão é complexo demais você pedir com que a sociedade te acolha, se adeque, se você não está presente, se você não dá a oportunidade, porque para mim é uma oportunidade da sociedade conviver com a gente, tá? Então você precisa tomar o seu lugar, ir para as ruas, e estar nas ruas para mim é um ato político, sabe? É entender que eu posso estar dentro da empresa, que eu posso estar nas escolas, que eu posso estar na universidade. Essa menina é demais, gente. Não. Já tô vendo uma vereadora. Já tô vendo uma jornalista, vereadora. Já tô vendo. E tomar o seu espaço mesmo, e não se contentar, sabe? Não se contentar, porque
os desafios eles serão gigantescos, mas olhe para si, se conheça, evolua, estude e busca o que você sonha e bora pra luta, gente. Movimento. Movimento, é isso aí. Muito bem, garota. Meu orgulho. Tem que chegar ao fim, a gente não pode ficar aqui o resto da vida falando, mas vamos fazer mais. Vamos fazer mais, vamos organizar mais bate-papos como este. Nosso podcast é toda segunda, quarta e sexta pela TBO no YouTube. Agora a TBO também é TV na Claro, viu? É o canal 526. E a gente tem um app, é só você baixar, TBO Play. Nos acompanhe, gente. É cada história mais linda que a outra. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, meninas maravilhosas.